Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Feliz os empregados, que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está dormindo, está demorando, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao 19º domingo do tempo comum. E mais uma vez, agora nós nos deparamos com esse evangelho. Não esqueçamos que hoje é domingo, não deixem de participar do sacrifício da Santa Missa. Um evangelho bem longo, Lucas 12, do versículo 32 até o 48. E o que é que Jesus está falando diante de tantas coisas que nós acabamos de ouvir? Jesus está falando que um dia ele retornará. Por que eu estou falando retornará? Porque significa que um dia ele veio. Jesus veio na sua primeira vinda. Para quê? Para nos indicar, para mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele veio dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
Ele veio dizer que nós não nos salvaremos se não for por meio dele. Ele nos fez o convite para nós abandonarmos o pecado. Ele nos deixou os sacramentos, que os sacramentos são a forma de santificação nossa. É por meio dos sacramentos que Jesus se torna presente na nossa vida. Ele veio nos mostrar os 10 mandamentos que são necessários para a nossa salvação. Enfim, Jesus veio colocar em ordem o que estava em desordem. E ele completa tudo isso quando ele morre na cruz. Ao morrer na cruz, ele nos reconcilia com o Pai. E aí ele, ao terceiro dia, ele ressuscita, como ele havia falado. Depois de 40 dias, ele volta para a casa do Pai de novo. E agora ele deixa a responsabilidade em nossas mãos. A salvação agora está em nossas mãos. Ou nós seguimos o Senhor, ou nós abandonamos o Senhor. E aí ele vai contando essas parábolas do patrão que vai e deixa os seus empregados trabalhando, mas ele disse, olha, eu estou voltando, eu vou voltar. E os empregados deveriam estar em alerta, esperando, trabalhando, fazendo as coisas que seriam necessárias. E aí Jesus está dizendo que nós não devemos ser loucos de fazermos da nossa vida uma vida de pessoas, me desculpe eu usar essa expressão, imbecis. Pessoas que vivem como se o Senhor não viesse. Tanto que aqui em uma das parábolas, ele diz assim, meu patrão está demorando. Jesus está demorando. Já se passaram 2025 anos. Mais de 2000 anos que Jesus disse que vai voltar e nada dele voltar. Jesus está demorando. Aí eles começam a viver uma vida de hipócrita, uma vida de doido, uma vida de pessoas que não querem viver a santidade. E aqui começa a dizer, e ele começa a espancar os criados e as criadas, e a comer, beber, a embriagar-se. Está vendo uma vida fútil? Uma vida de quem está vivendo sem Deus. Uma vida de pessoas que abandonaram o Senhor. Em vez de estar ali naquela fidelidade, não. Comendo em abundância, bebendo em abundância, se embriagando, fazendo o mal de tudo que é forma. Aí, completando, Jesus diz, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Meus irmãos, vamos pensar. Qual é o destino dos infiéis? A condenação eterna. Eu não sei se vocês já notaram, no dia 2 de novembro, quando nós rezamos pelas almas que estão no purgatório, a igreja ela diz o seguinte, que nós estamos rezando pelos fiéis defuntos, ou seja, aqueles que morreram no estado de pecado venial, não mortal, e estão no purgatório passando por um tempo de purificação para depois entrar por definitivo no céu. Mas eu queria destacar isso, se reza pelos fiéis, não é pelos infiéis. É o que Jesus está dizendo, o destino dos infiéis será o fogo eterno, será a condenação eterna. E eu pergunto, a sua vida é de infiel? É de uma pessoa infiel? Ou é de uma pessoa fiel que está buscando a santidade? Porque quem vive a vida de fiel,
daquele que crê no Senhor, que quer fazer a vontade de Deus, o destino dele será a eternidade com Deus. Aí aqui vem um segundo exemplo. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, então vamos lá, aquele católico que sabe qual é a vontade de Deus, que conhece os mandamentos, que sabe tudo, que conhece e sabe o destino daqueles que são fiéis ou infiéis. Ele está dizendo, aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Isso aqui, meus irmãos, é sofrimento eterno, chicoteado muitas vezes. Sofrimento eterno. Porque conhecia a vontade de Deus e não seguiu a vontade do Senhor. Aqui nós já vamos começando a entender essa história de que todo mundo vai para o céu. Não vai, não. Quem vai para o céu é quem faz a vontade do Senhor. E aí ele dá um terceiro exemplo. Porém, o empregado que não conhecia a vontade, ele não conhecia a vontade de Deus. Sabe aquelas pessoas que não foram atingidas pelo Evangelho, que não conheceram o Senhor? Elas vão ser salvas? Aí Jesus diz, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, não conhecia a vontade de Deus, mas fez práticas que merecia o castigo. Por exemplo, eu não preciso conhecer a Deus para fazer o bem. É só fazer o bem. Agora, eu não conheço a Deus, mas faço mal, continuo fazendo mal. É isso que ele está dizendo aqui. E fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes, mas será também. Mas passará também pela grande prova, pelo grande sofrimento, porque teve a oportunidade e não quis seguir os ensinamentos do Senhor. Aí agora ele conclui dizendo, a quem muito foi dado, a mim, a você. Você que vai na igreja, você que lê a Escritura, você que se confessa. A quem muito foi dado, muito será pedido. Deus vai cobrar muito de nós, meus irmãos. Deus vai cobrar muito de mim. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Deus vai cobrar de mim como sacerdote, vai cobrar de você como pai, vai cobrar de você como mãe, vai cobrar de você como filho, que conheceu a palavra e não quis caminhar. Deus vai cobrar de todos nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima.